Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Antes de tudo, já deixe o seu gostei nesse vídeo e se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito. E a pergunta de hoje é pecado comer carne de porco? Essa é uma pergunta muito interessante. E todas as pessoas que baseiam-se na questão, quando elas defendem e dizem que não se pode comer carne de porco, elas sempre utilizam versos e textos do Antigo Testamento, onde estava na lei que Deus deu a Moisés, que não se podia comer carne de porco. E também não se podia comer outros tipos de alimentos, certos tipos de alimento. Aí a questão que nós vamos ver hoje é pecado comer carne de porco? É só algo do Antigo Testamento ou é válido para nós hoje também? Bem, no Novo Testamento nós não vemos nenhuma menção, nem de Cristo, nem dos apóstolos, a respeito de proibição a nenhum tipo de carne. O próprio Cristo ele vai dizer que o que contamina um homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai dela. Então, Cristo estava afirmando nessa passagem que as coisas que nós fazemos cerimoniais, aquilo que nós comemos, não contamina o nosso corpo, não contamina a nossa vida espiritual. O que contamina a nossa vida espiritual é aquilo que nós falamos, aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós fazemos, as nossas ações. Ou seja, Cristo estava dizendo ali que o que contamina a nossa vida espiritual não é aquilo que a gente vai ingerir, e sim aquilo que nós fazemos, as nossas ações. Então, por que é que Deus criou a lei de não comer carne de porco? Ora, Deus ele criou vários tipos de leis. Existiam leis que diferenciavam o povo de Israel dos outros povos. Existiam leis que eram leis proféticas que apontavam para a vinda de Jesus. Existiam leis cerimoniais, que eram leis de cerimônias, de cultos que eram feitos. Existiam leis específicas. E existiam as leis morais, que são as leis de conduta humana. E são essas leis que nós devemos seguir até hoje, porque são leis de conduta humana. Mas leis cerimoniais, ou leis que diferenciavam o povo de Israel dos outros povos, leis proféticas que apontavam para a vinda de Jesus, são leis que Deus criou no Antigo Testamento, mas que quando Cristo veio, essas leis não são mais válidas para nós. Por quê? Porque Cristo já veio e pagou o maior preço. A lei de comer carne de porco não é válida mais para nós nos dias de hoje. Se você é uma pessoa que não come carne de porco, muito bem, mas você não pode julgar aquele que come dizendo que ele não vai ser salvo por isso, pois é uma lei que Cristo não levou adiante no Novo Testamento. O único alimento que você vai ver no Novo Testamento, os apóstolos falando contra, é o comer sangue. Você vai ver isso lá no livro de Atos, os apóstolos dizendo para as pessoas não comerem sangue. E talvez eu faça até um vídeo a respeito sobre esse assunto. Por que é que crente não deve comer sangue? Um único alimento. Mas a carne de porco, não. Por quê? Porque no Novo Testamento, Cristo vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai dela. Essa questão de não comer carne de porco no Antigo Testamento era algo muito forte, e os fariseus, os religiosos da época, eles levavam isso muito à risca. Eles não queriam se contaminar. Aí Cristo vai dizer para eles que o que contaminava o homem não era aquilo que eles ingeriam, mas o que sai da boca. Então, comer carne de porco é pecado? Não, comer carne de porco não é pecado. Aí mais uma vez eu digo, se você não come carne de porco, pensando que é ou alguma coisa, tudo bem, é você e Deus, mas você não pode julgar alguém que não come, ou melhor, você não pode julgar alguém que come carne de porco dizendo que ele é pecado ou que ele vai perder a salvação por causa disso, porque isso não é bíblico de acordo com o Novo Testamento, tá bom? Então, a pergunta está respondida. É pecado comer carne de porco? Não é pecado, tá? No Novo Testamento você vai ver Cristo falando a respeito disso,
E nenhuma proibição é feita nem por Cristo, nem pelos apóstolos. Nada é falado a respeito de não comer certos tipos de alimentos, tá bom? Espero que eu tenha sanado sua dúvida. Eu gravei até um vídeo um dia desse também, muito relacionado, falando a respeito de se o crente, se é pecado beber vinho, se é pecado beber bebidas alcoólicas. Tá muito interessante esse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards para você assistir, tá bom? Deus abençoe tua vida, fique com ele e até a próxima, se assim Deus permitir.